Você já teve a sensação de que tudo está desmoronando e que Deus parece distante? Às vezes, a vida nos coloca em lugares de incerteza, onde o chão parece escapar dos nossos pés. Mas é exatamente nesses momentos que o Senhor nos convida a lembrar. Ele ainda está no controle. Nada foge ao seu olhar. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum silêncio dele é vazio de propósito. A palavra diz em Salmos 33 que a terra está cheia da bondade do Senhor. Mesmo quando o mundo parece mergulhar no caos, a voz de Deus continua sustentando os céus, guiando o tempo, controlando o vento e acalmando o mar. Ele falou, e o universo se formou. Ele ordenou e tudo permaneceu de pé. Esse é o Deus que te conhece pelo nome e que te vê exatamente onde você está agora. Enquanto o coração humano se desespera, tentando entender o porquê das coisas, Deus, com suas mãos firmes, desenha caminhos que os nossos olhos ainda não podem ver. O controle dele não é apenas poder, é amor em ação. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, ele continua sendo o mesmo, fiel, soberano e bom. Respire fundo. E lembre-se, o Deus que criou os céus também sustenta a sua história. Se essa mensagem falou com você, escreva amém e declare: Deus está no controle da minha vida. Quantas vezes você tentou controlar o que só Deus pode conduzir? Pausa breve. Nos esforçamos, planejamos, insistimos em entender o que acontece, mas há momentos em que o Senhor apenas sussurra: confie em mim. Ele nos lembra com ternura que o mesmo poder que criou o universo continua sustentando cada detalhe da nossa existência. A Bíblia declara: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O Deus que soprou vida nas estrelas é o mesmo que sopra esperança sobre o seu coração cansado. Ele reúne as águas do mar, controla o curso das ondas e define até onde elas podem ir. Se até o oceano obedece à sua voz, por que duvidar que ele pode acalmar a tempestade dentro de você? Quando Deus fala, as coisas acontecem. Sua palavra nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Mesmo quando você não entende o que está por vir, confie. Há promessas sendo construídas em silêncio. A fé não é sobre entender o processo, é sobre descansar no caráter de um Deus que nunca falha. Então hoje apenas respire e entregue o controle de novo. Porque o Deus que criou os céus com a sua palavra também está moldando a sua história com amor. Ele não perdeu o comando e nunca vai perder. Deixe seu amém nos comentários e declare com fé: Deus fala e tudo se cumpre. Você já se sentiu esquecido por Deus, como se ele tivesse se calado diante da sua dor? Às vezes, o silêncio do céu parece pesado, mas mesmo quando você não ouve nada, Deus continua observando tudo. O Salmo 33 diz: o Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Nada escapa ao olhar do Criador, nem suas lágrimas, nem suas orações sussurradas no meio da madrugada. Ele vê a luta que ninguém entende. Vê o peso que você carrega no coração e a coragem que você tem mostrado mesmo em meio ao cansaço. O Senhor não apenas enxerga, Ele compreende. Ele sabe o que você sente antes mesmo que consiga colocar em palavras. Enquanto o mundo mede aparências, Deus sonda intenções. Ele molda o coração de cada pessoa individualmente e conhece cada detalhe do seu ser. Talvez hoje você não entenda por que certas coisas aconteceram, mas confie. O Deus que vê também age. Nada do que acontece com você é desperdiçado. Tudo está sendo usado para te aproximar dele. O controle de Deus não é distante, é íntimo. Ele te vê, te entende e te sustenta. Feche os olhos agora, respire devagar e diga em silêncio: Senhor, eu sei que tu me vês. Essa simples entrega é o começo da restauração que você precisa. Escreva: Glória a Deus, se você crê que Ele te enxerga até nos dias em que você acha que ninguém mais se importa. Você já parou para pensar na força de uma palavra dita por Deus? Quando Ele fala, o impossível se dobra. A Bíblia diz: pois Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33:9. Nada resiste à voz do Criador.
uma única ordem dele, é capaz de transformar o caos em ordem, a escuridão em luz e o desespero em esperança. O mesmo Deus que separou as águas e ergueu os montes é aquele que hoje sussurra ao seu coração: não temas, eu estou contigo. Não há distância, nem obstáculo, nem silêncio que o impeça de agir. O seu poder não tem limite, o seu amor não tem fim, e a sua fidelidade não depende das circunstâncias. Quando Deus decide mover, até o vento obedece, e quando Ele decide abençoar, nenhuma força humana pode impedir. Talvez hoje você se sinta pequeno diante do tamanho da batalha, mas lembre-se, o Deus que governa os céus também luta as suas guerras. A vitória não vem da força, vem da presença. E onde Deus está, o impossível se curva. Então pare um instante, respire e diga com fé: Senhor, eu creio que o teu poder está agindo em mim. Porque mesmo quando você não percebe, Ele já está movendo as peças que mudarão o seu amanhã. Escreva Amém, se você confia no poder ilimitado de Deus para agir na sua vida. Você já viveu um tempo em que parecia que tudo estava dando errado e se perguntou: onde está Deus nisso tudo? Esses são os momentos em que o Senhor nos convida a confiar, mesmo sem entender. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas é nas horas de provação que a fé amadurece, que o coração aprende a descansar mesmo em meio à tempestade. Há momentos em que Deus permite o vento soprar mais forte, não para te destruir, mas para te ensinar a depender apenas dele. É nesse lugar de entrega que o seu coração descobre uma paz que o mundo não pode oferecer. A fé verdadeira não se apoia nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então, se hoje você está em meio à provação, feche os olhos e diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Essa simples entrega é a semente de uma grande colheita de fé. Escreva: eu confio em Deus, e declare que, mesmo na prova, a sua misericórdia te sustenta. Você sabia que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua agindo por você? O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo, é resposta em construção. Muitas vezes, quando você pensa que está esquecido, o céu está apenas organizando tudo para que as promessas se cumpram no tempo perfeito. A palavra nos lembra: nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo 33:20. Esperar em Deus é confiar quando o tempo parece demorado, é acreditar que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando o cenário parece contrário. O cuidado de Deus é como o vento, invisível, mas real. Ele trabalha em lugares que você não pode ver e abre portas que você ainda nem sabe que existem. Quando você ora e não recebe resposta imediata, não significa que Deus se calou. Significa que Ele está preparando o cenário para algo maior. Ele não erra o tempo, não esquece suas promessas e não abandona os seus filhos. A demora de Deus nunca é negativa. É o intervalo onde Ele molda o seu coração para receber aquilo que já está reservado. Respire fundo e descanse, porque o mesmo Deus que criou os céus com a sua voz está neste momento cuidando dos seus passos com amor. Escreva: Deus está cuidando de mim, se você crê que até o silêncio dele é cheio de propósito. Você já se sentiu cercado por tantas lutas que não sabia mais para onde correr? Há momentos em que tudo parece nos empurrar ao limite, problemas na mente, no lar, nas emoções, mas é justamente nesse lugar que o Senhor se revela como o nosso refúgio seguro. O Salmo 32:7 nos lembra: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me cercas com canções de livramento. Que promessa maravilhosa! Mesmo quando a dor aperta e o medo tenta dominar, o Senhor te envolve com sua presença. Ele não é um abrigo distante, é abrigo dentro de você. É o Deus que entra na tempestade e a transforma em silêncio. É o Deus que acalma não só o vento lá fora, mas a tempestade que grita dentro do seu coração. Quando você se sente fraco, é ali que Ele te fortalece. Quando você pensa que acabou, é ali que Ele recomeça a sua história. Nenhum ataque é grande o bastante para vencer aquele que confia em Deus,
porque quem se esconde no Altíssimo está em segurança. Hoje, se o peso for grande, feche os olhos e diga: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha força. E sinta o Espírito Santo te envolvendo agora, como um manto de paz que cobre toda a inquietação. Escreva Amém, se você crê que Deus é o seu abrigo em meio à tempestade. Você já percebeu que é nas feridas que Deus revela o seu amor mais profundo? Muitas vezes, é no lugar da dor que Ele constrói a força que você nem sabia que tinha. Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma cada uma delas em testemunho. A palavra diz em Salmos 55, 22, Lance o seu fardo sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Há promessas escondidas nas suas lutas. Cada deserto tem uma lição, e cada batalha carrega o perfume da vitória que virá. O que hoje parece perda, amanhã será lembrança de como Deus te sustentou quando você achou que não aguentaria mais. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante. Quando a vida te fere, Ele não se afasta. Ele te envolve, te levanta e te cura com ternura. É na cicatriz que a glória dele brilha, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente onde a sua força acaba. Então, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, respire e diga: Senhor, transforma essa dor em propósito. E confie, porque no tempo certo, o que hoje te fere será o que vai fortalecer outros através da sua história. Escreva Eu creio, se você acredita que Deus é capaz de transformar dor em vitória. Você já pensou no que significa servir a um Deus que é tudo o que precisamos em qualquer tempo? Quando Moisés perguntou a Deus quem ele era, o Senhor respondeu: Eu sou o que sou. Essas palavras ecoam até hoje como uma declaração eterna. Deus é tudo. Ele é o Pai quando você se sente órfão. É o protetor quando o medo te cerca. É o Deus que cura, que guia, que sustenta e que ressuscita sonhos que pareciam mortos. Ele não é limitado por circunstâncias. Ele é o Deus que está presente em todas elas. Quando o mundo diz acabou, ele diz: Eu sou o recomeço. Quando o tempo diz é tarde demais, ele sussurra: Eu sou o Deus do agora. Nada é grande demais para aquele que criou o céu e a terra. Nada é pequeno demais para escapar do seu cuidado. Esse é o Deus que move montanhas e, ao mesmo tempo, se inclina para ouvir uma oração simples. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando você se sentir sem direção, lembre-se: o Eu Sou continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos onde não há trilha alguma. Hoje, entregue a Ele o controle total da sua vida. Diga: Senhor, Tu és o Eu Sou em tudo o que preciso. E sinta a presença dele te cercando agora, preenchendo o vazio, curando as feridas, renovando a esperança. Escreva Glória a Deus e declare: O grande Eu Sou reina sobre a minha vida. Você já pediu a Deus para sondar o seu coração de verdade? Essa é uma das orações mais sinceras e corajosas que alguém pode fazer, porque quando o Senhor sonda, Ele não o faz para julgar, mas para curar. O salmista clamou: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando você permite que Deus entre nas partes mais escondidas da alma, Ele ilumina o que estava escuro, restaura o que estava quebrado e devolve vida ao que parecia perdido. Deus não rejeita quem vem com o coração sincero. Ele acolhe, limpa, renova, e o Espírito Santo sopra nova esperança sobre aquilo que parecia morto. Talvez você esteja cansado, mas Deus ainda vê propósito em você. Talvez tenha cometido erros, mas Ele continua te chamando pelo nome, com amor e paciência. Hoje abra o seu coração diante dele. Diga: Senhor, sonda-me e renova tudo o que não vem de Ti. E sinta o peso se desfazendo aos poucos, enquanto a presença de Deus te envolve. Porque quando Ele limpa, Ele também enche. Quando Ele tira, Ele substitui por algo muito melhor. Agora respire fundo. Permaneça alguns instantes em silêncio e apenas sinta:
O Deus que te sonda é o mesmo que te restaura. Deixe seu amém e declare: eu confio no Deus que transforma tudo em novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz que vem do alto envolva sua mente e o seu coração. E que todos os dias você se lembre: Deus está no controle. Amém.